Olá, amigos do canal Minuto do Rodeio. Mais uma vez a Jane José por aqui. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho, enfim. Participe conosco, esteja conectado com a gente para que a gente possa estar sempre levando informações sobre o rodeio. O rodeio é um ambiente que, em teoria, seria um ambiente masculino, mas nos últimos anos ele vem sendo dominado, sendo invadido pelas mulheres. Né? E eu quero fazer aqui, aproveitando nesse tempo da quarentena, que não acaba nunca, essa quarentena está parecendo um milênio, eu quero aqui conversar com mulheres envolvidas no rodeio. E hoje eu quero conversar com a repórter, apresentadora, Evelyn Munhoz. Evelyn, se apresente ao público do canal Minuto do Rodeio, sua idade, o que você faz. E a primeira pergunta, já na sequência, de onde veio a ligação com o rodeio? Primeiramente, boa noite. Já queria agradecer o seu convite, Eugênio. Você sabe que eu sou fã demais do seu trabalho. Sempre que pode, me ajuda muito, me dá vários nortes aí nesse meio nosso que é tão vasto de informações. E olá para vocês que são inscritos no canal do Eugênio. Eu espero que vocês gostem de conhecer um pouco sobre mim e sobre o meu trabalho. Bom, chamo Evelyn Munhoz, tenho 26 anos, faço 27 agora, dia 28 de abril. Ó, Eugênio, já pode preparar o meu presente de aniversário. E a minha chegada nesse meio foi desde muito cedo. A minha família sempre morou em sítio, trabalha com isso, roça, gado, leite. E de 98 a 2006, a minha família teve boiada, a Cia Paulistana de Rodeio, que era muito conhecida aqui no nosso interior, Palestina, Paulo de Faria, São José do Rio Preto, Nova Granada. E foi a partir disso, eu sempre estive ali no meio da boiada, no pasto. Meu pai fala que nem podia me deixar muito perto porque eu era dona de amansar boi. Chegava lá, ficava passando a mão, querendo dar fruta na boca do animal. Mas infelizmente, tudo que é bom às vezes não dura pouco. E eles não souberam lidar muito com isso, e a Cia foi tendo que vender animais, perdendo animais. Mas aquele amor de verdade, Eugênio, pelo rodeio, a gente nunca perde. E como que foi você é formada jornalista, né? Obviamente, né, que já tinha esses laços, né, com o rodeio, é por isso que eu não gosto de conversar com os entrevistados antes, eu não sabia dessa história, eu gosto de me surpreender na entrevista. Então, automaticamente, acho que se formou em jornalismo, mas ficou aquela vontade de estar no rodeio. E como que foi a entrada no mundo do rodeio? Como é que começou? Como que você ingressou nesse nosso mundo? Eugênio, eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com mídia televisiva ou rádio, porque, como já percebeu, eu gosto muito de falar. Então, eu queria sempre e tentava muito unir o útil ao agradável. Tanto é que uma das minhas primeiras matérias que eu escrevi para a faculdade foi sobre a vitória do Luciano de Castro em Barretos. Sabe quando você se vê assim perdida no último ano da faculdade porque eu não tinha encontrado nenhum estágio? Eu estava naquela loucura, tentando terminar a faculdade, tentando terminar o TCC, e aí do nada o Ney Macedo me solta que precisavam de estagiários. Mas que depressa eu juntei tudo que eu tinha feito na faculdade sobre vídeo, criei um currículo, criei um portfólio e enviei para ele. Aí eu fui chamada para fazer uma entrevista, deu certo, comecei a trabalhar com a TV Rodeio, isso logo em Barretos, ou seja, eu já cheguei com um dos maiores eventos do mundo. Às vezes, assim, eu me via, meu Deus, será que eu vou conseguir? E deu super certo, porque logo que eu entrei, eu comecei a fazer parte do Rodeio Magazine, e não só dos vídeos. E aí, depois disso, eu tive uma oportunidade de gravar alguns programas. Lembra quando começou a programação no Brasil Rural TV? Eu tinha um programa lá que falava sobre música e apresentava alguns programas que eram sobre gravações antigas. E aí disso eu fui entrando, aparecia um evento aqui, um outro evento ali dava oportunidade, e foi dando tudo certo. E como foi lidar com o universo no ambiente masculino? Pelo que você fala, né, você já tinha uma ligação de seu pai ter boiado, essas coisas, mas como que foi estar você começou em Barretos, né? Tipo, você já chegou para ficar mesmo, né? Mas houve alguma dificuldade, houve algum fator que impediu de você trabalhar à vontade, ou foi tudo tranquilo para você? Como é que foi
esse relacionamento com o rodeio, esse contato na prática com o rodeio? Eu falo assim, em tudo que a gente faz existe dois lados, o bom e o ruim. Eu falo que até hoje algumas pessoas quando me veem nesse ambiente, que é o fundo dos breaks, ou então quando me veem chegando no evento, às vezes quem não me conhece me olha com um olhar assim, um preconceito, fala, nossa, o que essa menina tá fazendo aqui? O que ela entende de rodeio? E aí quando eles me veem conversando, introduzindo perguntas, levantando questões, querendo aprender e perguntando sobre alguma coisa que eu não sei, a história muda. Mas, assim, a primeira impressão de quem não me conhece é de que, assim, o que ela está fazendo aqui no meio? Mas eu já aprendi a levar isso em bom tom, sabe? Eu sei que quando as pessoas me conhecem, a história muda e eu consigo levar o meu trabalho tranquilo. Sobre respeito, eu acho que eu sempre tive uma performance, assim, sempre muito séria no fundo dos breaks. Tanto é que eu levava o nome de chata. Mas é aquela história. A partir do momento que a pessoa te conhece, vê que você está ali para trabalhar, que o seu lado profissional é assim, e que isso também precisa existir, quanto a isso é bem tranquilo. E para você ser repórter de um rodeio, às vezes, para quem está vendo, parece ser uma coisa muito fácil. Então, você tem a opção ali de entrevistar uma pessoa, um telespectador, um tropeiro, um organizador, um competidor. Mas como que é a sua dedicação para isso? Há um estudo para isso? Você tem que estar ligado no rodeio, você acompanha o rodeio, acompanha as notas, acompanha a classificação, acompanha os sorteios. Como que é a sua preparação para estar ali naquele momento de entrevistas com os competidores durante a competição? Essa é uma das partes que eu mais gosto do meu trabalho. Eu sempre sou muito dedicada em tudo que eu faço. Eu falo assim que o meu maior defeito e a minha melhor qualidade é ser intensa demais. Então eu sempre tento dar o meu melhor em tudo. Eu uso as minhas redes sociais justamente para isso, para seguir pessoas do meio e sempre estar ligada e atenta a tudo. Por exemplo, se eu não conheço sobre uma boiada que vai estar no evento e eu provavelmente vou entrevistar algum daqueles animais, vai precisar ser falado, ou eu entro em contato com a companhia, ou eu tento puxar algum release da assessoria que eles já tenham, ou, por exemplo, as redes sociais dos próprios competidores já tem muita coisa. Ou então eu chego na assessoria do campeonato e peço releases sobre os competidores, quantas vitórias eles já tiveram. Na PBR isso é um pouco diferente, porque já existe, por exemplo, um gráfico de todas as vitórias, quais foram os eventos que eles passaram. Então, tipo assim, eu não preciso ir até a pessoa para pedir. Lá eles já me fornecem esse conteúdo. E aí é só sentar ali, estudar e focar. Eu gosto muito também de saber sobre animal, porque não é uma parte que é muito falado. E eu gosto, sabe, assim, de saber que aquele animal, por exemplo, teve um desempenho bom no ano passado e esse ano tá em cima da pinta de novo, dando uma boa desenvoltura. Então, assim, é ótimo levar esse tipo de informação para o público, porque eles acham que um animal de rodeio, pula um ano e para. E não é assim, ele está sendo bem cuidado todo esse ano, com um tipo de ração específica, com treinamento, atendimento de fisioterapeuta, tem animal que faz até acupuntura. Então, assim, é interessante saber sobre isso. Eu falo que o trabalho da repórter é deixar quem está de fora por dentro de tudo que acontece. Embora hoje esteja assim, é comum, né? É comum o trabalho das mulheres, das repórteres, apresentadoras, mas de onde vem a inspiração? Em quem se você inspirou, em quem você se espelhou, em quem você se estudou para aprofundar o seu trabalho? Eu falo, Eugênio, eu sigo duas linhas de pessoas totalmente diferentes e me tornei uma terceira pessoa totalmente diferente. Eu sempre fui fã da Tânia Seleghini, não tem como falar sobre a apresentação e reportagem e não citar o nome dela, porque ela foi uma das pioneiras e é conhecida e atua no meio até hoje, e na Michele Soares. As duas têm características assim totalmente diferentes. A Tânia sempre levava as coisas com uma serenidade e um lado profissional muito, muito forte. A Michelle, ela tem esse lado profissional forte, mas ela consegue ter uma leveza que eu não tinha. Por exemplo, quando eu cheguei, eu era muito jornalística, então eu era sempre muito séria,
fazia as reportagens bem redondinho, bem quadrado, e aí a Michelle pegou e falou assim para mim, uma transmissão, Evelyn, tá ótimo, tá legal, mas por que você não se diverte fazendo isso? Não sorri, não brinca? E aí, quando eu me abri para esse lado, me espelhando nela, eu achei que eu desenvolvi um trabalho muito mais legal. Então, é assim, eu tentei seguir os conteúdos que elas já abordavam no meio, mas também dei o meu tom. E eu posso te falar que depois que eu mudei isso, eu comecei a trabalhar muito mais feliz. A Evelyn é muito séria mesmo, para brincar com ela, assim. Ela não gosta de brincadeira no fundo dos Breaks. Eu chamo ela de loira dos Breaks, né? Por causa que ela fica lá entrevistando, ela não gosta, mas, né? Mas Não, mas é uma companheira de trabalho, e acho que a amizade que a gente cria nesse meio, as pessoas às vezes não acreditam, né? Porque isso é muito importante pra gente, o respeito, né? E a amizade, porque a gente tá junto sempre nos maiores eventos ali, e um precisa do outro. A gente sempre procura colocar em destaque o profissional, né? E a amizade, que é muito interessante. Não é com todo mundo que a gente faz amizade, né? Essa que é a verdade também. é verdade. É igual você falou, por exemplo, tem certas brincadeiras que eu aceito numa boa, eu brinco, quem me conhece sabe o quanto eu sou divertida e brincalhona. Mas eu falo assim, às vezes tá eu e você, uma pessoa X que não me conhece, não sabe da nossa amizade, vê você brincar comigo, pode ser que entenda isso de uma maneira errada e queira fazer, e aí eu não vou aceitar porque eu posso pensar que ele está fazendo isso com outros sentidos, entendeu? Então, assim, você sabe que é difícil lidar com o público. Então, por isso que eu tento sempre ficar na minha, mas eu falo assim, eu até falei nos meus stories, falei assim, gente, pegou uma amizade, é nóis. E teve, assim, algum perrengue, que toda profissão tem um perrengue, né? Mas um fato inusitado, uma entrevista que não deu certo, algum bola fora que você deu, alguma coisa assim? Cara, que o seu trabalho é muito bom, né? Tem o seu profissionalismo, a sua capacidade, a gente conhece. Mas todo mundo tem um momento complicado. Você teve esse momento também? Tem, Eugênio, eu falo assim que tem momentos que eu acho que a gente está tão eufórica que do nada eu tô conversando com a pessoa e o nome da pessoa apaga na minha mente. Nossa. Eu me vejo tão perdida e eu tento ficar lembrando, prestando atenção na conversa, engatilhando outra pergunta e tentar lembrar o nome da pessoa. E aí, graças a Deus, assim, eu tento lembrar e quando eu não consigo lembrar, eu tento terminar de uma forma que não transpareça que eu esqueci. Mas eu acho que a culpa é da pressão que você tem ali, ou então muita animação de ver tudo aquilo girando do seu lado, porque quando você está no fundo dos bretes, a emoção é totalmente diferente. Você está ligado em nota que está saindo. Por exemplo, você sabe que um animal que está invicto vai pular e você precisa estar atento para ver se o competidor vai parar, se vai quebrar a invencibilidade. Você tem que estar prestando atenção na próxima entrevista que você vai levar, é muita coisa. Então, assim, às vezes eu tenho esses apagões. É porque é uma transmissão totalmente diferente, por exemplo, do trabalho que eu faço. Eu faço entrevistas. Às vezes, na competição, é muito difícil. Ter feito muito pouco, tenho feito mais entrevistas fora, porque você está com. Você está sem aquela adrenalina da competição. Eu não consigo estar entrevistando ali sabendo que daqui tal hora tem que estar em tal lugar, ou que tem que postar um sorteio, ou fazer um vídeo e tal. Então eu acabo não conseguindo fazer entrevistas no rodeio. Mas é muito difícil, né? E mais uma transmissão é uma responsabilidade muito grande, porque uma entrevista que eu faço, eu posso editar. Agora, no seu caso, não, é ao vivo, né? É ao vivo. De vez em quando não tem jeito, sabe? Às vezes, pela pressão, eu, por exemplo, dou uma gaguejada, tento dar peço desculpa e volto. Mas às vezes acontece, a gente é ser humano e todo mundo erra. Mas eu aprendi a levar as coisas com uma certa leveza. Então, a informação está chegando bem, ok, estou fazendo meu trabalho de maneira satisfatória. Eu vou agradar meu chefe e vou agradar quem está me assistindo. E falando da parte técnica do rodeio, assim, vou fazer algumas perguntas técnicas de rodeio agora, tipo um questionário, brincadeira. Qual que é o grande competidor, assim, que você, um competidor que você admira, ou que você tem, assim, como ídolo, que você tem realmente uma admiração diferente, assim? Eugênio, você me quebra, eu não posso falar sobre essas coisas. Porque eu Não, tenho muito amigo. Não, eu vou falar. Eu como tenho muito fã, como amigo. fã. Eu tenho muitos amigos
Então, assim, eu sou fã de muitas pessoas, mas eu falo que uma pessoa, assim, que eu vejo como olhos de fã, mas isso é desde criança, é o João Ricardo Vieira. Eu acho ele um profissional, assim, incrível. Eu acho muito bonito a maneira com que ele monta, a performance que ele tem. Eu acho que o João, por exemplo, quando ele tem uma lesão, ele volta depois com muito gás. Eu não vejo que ele é uma pessoa que desanima, por exemplo. Ele sempre está tentando estar por cima, treinando muito. Eu não sei, a visão que eu tenho é de um profissional assim muito bom. Então eu acho isso muito bonito. É realmente quem não conhece, né? A gente conhece o João, né? Sabe da dedicação dele, né? Do empenho, da seriedade que ele leva. Ah, todo peão, todo competidor é empenhado, mas o João parece que ele tem como é que fala assim, um plus a mais, né? E, Não, é aquele olhar de fã mesmo. e entre animais, assim, que animal você gosta de ver se apresentar? Animais de rodeio? Ai, deixa eu pensar. Por isso que eu não gosto de preparar a entrevista, eu gosto de pegar de surpresa. Nossa, Eugênio, mas o duro é a gente pensar. Nossa, eu acho Carcamano do Guto Paglione, eu acho um animal muito bonito, um animal que tem umas performances boas. Deixa eu pensar em mais. Rei da Safra foi um animal incrível. Nossa, o Rei da Safra eu não posso falar porque fica Ah, imparcial. Não, fica imparcial não, fica parcial a minha opinião. Primeiro, tipo assim, eu, pouca gente sabe também, não sei se você sabe, meu pai também teve boiada de rodeio, então eu tive touro de rodeio. E eu acho, cara, tipo assim, tem uma brincadeira vida assim, eu acho o touro de rodeio lindo. Eu acho os touros de rodeio lindo. Se eu fosse uma faca, eu namoraria um touro de rodeio. Eu acho os touros de rodeio muito bonito. Sério mesmo, sabe? Eu trabalhei em fazenda, eu trabalhei em aras, mexi muito com cavalo, com porco, com tudo que você imaginar, boi de raça, boi de corte. Mas o touro de rodeio, não. O touro de rodeio, ele é, vamos dizer assim, é um mulher, animal de... entre as mulheres, ele é uma miss. Não tem, é um animal muito bonito. E o Rei da Safra, eu era apaixonado por aquele touro, o jeito dele pular, o físico dele. Não, eu achava ele lindo, vamos dizer assim. Se eu pudesse, eu paquerava o Rei da Safra. Eu gostava demais daquele touro. O Rei da Safra realmente é um touro que eu já falei várias vezes e eu tenho muita coisa dele guardada aqui. Uma hora eu quero fazer um especialzinho com as montarias dele, porque ele era um touro realmente diferenciado. Agora, vou fazer mais uma pergunta mais difícil ainda, vou aumentando o nível. Nossa, Assim, entre finais de rodeio, qual foi a final inesquecível para você? inesquecível, meu Deus. Que te Eugênia, impressionou? não, falar assim de coisas que eu acompanhei, de que eu estava dentro e que me fez ver o rodeio com outros olhos, né? O rodeio não, o esporte com outros olhos. Foi a final brasileira da PBR 2019, que aconteceu em Brasília. Para mim foi muito emocionante porque eu estava lá e cobri tudo. Foi muito bonito de assistir. Os meninos estavam assim completamente dispostos a levar o prêmio de qualquer forma e de repente vem o Alan de Souza e transforma tudo aquilo ali. Deram brecha e ele veio do nada e levou o título para casa. Sabia Então, que assim, 10 anos. Eu não foi muito. acompanhei nada. Eu não acompanhei nada dessa final porque eu estava em Herculândia, eu acho. Acho que foi junto, né? Com Herculândia. Mas eu analisando ali, pelo que eu vi em Las Vegas e tal, eu falei até pro João Ricardo, eu falei assim, 10 dias antes, eu falei assim, João, o Alan de Souza vai ser o campeão da PBR Brasil. Eu falei assim, mas como? Por quê? Eu falei, vai. E deu, e a minha, como é que fala assim, a minha profecia deu certo. Mas E bacana. agora, só fazendo um adendo sobre Hum. finais. A Rio Verde, o 2019 também foi incrível e foi uma surpresa assim, extraordinária ver o Francis ser campeão lá. Já tendo o título de Barretos e conquistar o título de Rio Verde, eu falo que fica uma dobradinha assim muito muito bonita, sabe? Então, ver ele campeão foi legal também. Mas o Francis, na verdade, né, não é só isso, né? Além de Barretos e Rio Verde, ele ganhou Ribeirão Preto, Divinópolis, ele ganhou quase todos os grandes rodeios e o Francis
nesse quadro meu aqui no YouTube, Recordar a Viver, não vou contar agora, mas tem uma história muito bacana dele quando ele ganhou o Barretos. Eu vou tentar contar nesse Recordar a Viver, estou tentando colocar os vídeos que as pessoas já viram, mas contar algum fato que as pessoas não sabiam, como eu contei do Silvano, que ele ficou bravo na sala de imprensa e tal. Então, então eu achei muito legal isso, essa convivência, porque a gente vive ali uma coisa ali que às vezes o fã de rodeio não vive e não E, sabe, por que pra gente é exemplo, comum. ainda Pode falando falar. sobre isso, Eugênio, dá para citar um exemplo aí, tanto do Alan quanto do Francis. Nessas competições, nenhum dos dois, por exemplo, fez noite, mas eles se mantiveram com a boa performance em todos os rounds e ainda, tipo assim, foram campeões. Então, foi uma grande surpresa. Ninguém estava esperando, todo mundo apostava talvez em outras pessoas, e aí toma eles. Isso é o que me deixa assim feliz de ver competição. E o rodeio nos prega umas peças, por exemplo, assim, o ano que o Silvano foi tricampeão mundial, que eu até gravei entrevista com ele lá, naquele ano 2014, ele não ganhou nenhum rodeio a temporada inteira. Ele não ganhou um rodeio no Brasil, nem um rodeio nos Estados Unidos e ganhou a etapa final. Ele chegou em terceiro no final e ganhou a etapa final e ganhou. E ele foi 3 vezes campeão mundial e ele nunca tinha conseguido ganhar um round. Ele foi ganhar um round em 2015, no ano seguinte, até eu estava lá. Isso é mais uma história por recordar a viver. São coisas bem bacanas que o rodeio nos Coisa boa proporciona. vindo por aí, hein? Mas, galera, eu conversei aqui com Evelyn Monhóis. Muito obrigado, Evelyn, por nos atender. A entrevista é virtual, estamos em quarentena, não podemos ter o contato. Estamos no distanciamento social, né? Então, a gente já não se via muito agora, então, com os rodeios cancelados. Fica mais difícil, mas eu agradeço você, parabenizo pelo seu trabalho, agradeço por disponibilizar o seu tempo para poder estar aqui com a gente. E muito obrigado mesmo, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações, comente sobre o trabalho da Evelyn. Vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dela, ela vive postando coisas de rodeio lá, informação também. É uma comunicadora como a gente, né? E acho que a gente que é comunicador tem que um ajudar o outro. Evelyn, como diz o Kaká, as suas considerações finais para essa entrevista. Eugênio, mais uma vez, obrigada por me chamar para participar. É sempre um prazer de verdade falar um pouco sobre a minha história, contar sobre o meu trabalho no rodeio e mostrar que as mulheres têm lugar no rodeio, sim, e que esse lugar está muito bem preparado e a gente chega com tudo para dar o nosso melhor. Um super abraço para vocês que seguem o Eugênio e até uma próxima oportunidade. É isso aí, galera. Muito obrigado e até um próximo vídeo.